Catarata pediátrica, o diagnóstico, idealmente, quando a gente fala de catarata congênita, o ideal é você identificar nos primeiros dias de vida. Você pode fazer até o teste do olhinho na própria maternidade, certo? E aí, como é feito, é simplesmente o teste do reflexo vermelho. Logicamente que se você vai fazer o teste do olhinho com o oftalmologista, alguns dias depois que a criança nasceu, o oftalmologista, ao meu ponto de vista, tem a obrigação de dilatar essa pupila e fazer um teste do olhinho até mais completo, porque você ter uma criança que tem uma catarata, que você vê pela morfologia dela, que ela é congênita, e um laudo de um colega dizendo que o teste do olhinho foi completamente normal, realmente é bem complexo, entendeu? Então, assim, minha dica para quem for ter num futuro optar por fazer teste do olhinho como oftalmologista, dilata todas as crianças. O pediatra, ou em alguns lugares, em alguns países, esse teste do olhinho é feito por neonatologista ou enfermeira especialista na parte de neo, enfim, ela não é especialista em oftalmo, então tudo bem, é um teste de triagem, ponto, e geralmente nesse cenário, nesses países, esse paciente vai precocemente para um oftalmologista para uma consulta completa. Mas se esse paciente lhe procurou como oftalmologista para fazer o teste do olhinho, dilata essa pupila para fazer realmente bem, ter certeza que ele não tem catarata, subluxação do cristalino, etc. Tratamento da catarata pediátrica. Existe consenso entre vários pontos e existem controvérsias de outros. Eu vou aqui mencionar para vocês saberem e entenderem um pouco sobre cada uma das coisas. Então, o tratamento na catarata pediátrica pode ser clínico ou cirúrgico. É verdade, tem crianças com catarata que a gente não tem indicação cirúrgica. Então, você faz o tratamento clínico, se ele tiver uma metropia importante com óculos, se ele tiver diferença de visão entre os olhos com tampão, e, se necessário, estimulação visual. Geralmente, as crianças que têm catarata e que são tratadas clinicamente têm uma catarata muito pequena ou uma catarata, por exemplo, a lamelar, que não tem uma densidade suficiente para gerar um atraso no desenvolvimento visual, certo? Lembrando que, se você optar por um tratamento clínico, tem que acompanhar esse paciente de perto para evitar que ele está desenvolvendo completamente normal, tem um atraso no desenvolvimento e você não pegou esse momento, e aí quando ele vem, se vocês passar muito, volta daqui a um ano é muito tempo na vida de uma criança, 6 meses, em alguns cenários, é muito tempo. Realmente, na maioria dos casos de tratamento clínico, a não ser que seja uma catarata assim, muito pontiforme, muito pequena, na maioria dos tratamentos pelo menos a maioria dos acompanhamentos é a cada 3 meses, certo? No máximo. Se for cataratas que você identificou, está no limite entre querer indicar cirurgia ou não, você pode tentar o tratamento clínico, volta daqui a um mês, e aí você avalia a visão. Conseguiu desenvolver visão nesse um mês, volta daqui a um mês de novo, e aí você vai vendo se esse olho realmente está conseguindo ser desenvolvido adequadamente ou não. Em relação à cirurgia, eu vou acabar aqui, a gente vai marcar um outro momento para a gente continuar, porque ainda tem muita questão, e eu acho que com questão vocês realmente veem o linguajar que é usado em prova, e também a gente consegue abordar vários assuntos diferentes. Mas para concluir a questão da parte teórica, vamos dizer assim, da catarata pediátrica. Então, em relação à cirurgia, lembra da alta elasticidade capsular nas crianças, e como já falei antes, essa cápsula é mais elástica quanto mais nova é essa criança, quanto mais jovem é essa criança. E esse aumento da elasticidade capsular vai interferir em quê na minha cirurgia? Numa dificuldade em relação a fazer a REX. Então, quem faz REX de adulto de olho fechado, super tranquilo, muitas vezes vai fazer uma REX de criança e vê que o jogo com a mão em relação a posicionamento de pinça da Altrata é completamente diferente, porque existe esse aumento da elasticidade, essa tendência a REX correr para a periferia, certo? Geralmente, crianças não têm densidade suficiente de cristalino para necessitar do uso de ultrassom. Então, geralmente, a catarata, por mais densa que seja, é uma catarata branca total, é uma catarata membranosa, enfim, tem indicação de cirurgia, porém, você chega na cirurgia e, na imensa maioria das vezes, 99,9% dos casos, só com a faca aspiração você consegue remover aquela catarata, porque apesar de opaca e dificultando a limitação e dificultando o desenvolvimento da visão, ela não é dura, tá? Em raríssimos casos, você precisa usar ultrassom, não é um problema. Lente, a partir de que idade? Esse daqui é o mais controverso, o ponto mais controversial ainda.
controverso na catarata pediátrica. Então, antigamente se dizia, a partir de 2 anos, abaixo de 2 anos, um absurdo botar lente. Hoje, quem tinha esse discurso diz que a partir de 1 ano, abaixo de 1 ano, não. E vocês veem que a gente bota em crianças até 3 meses de idade, que é quando a gente começa a operar, lentes de forma muito segura. Já tem muito trabalho mostrando isso. Nossa experiência é muito parecida com a da Índia, em relação a volume de cirurgia, técnica cirúrgica usada, quantidade de corticoide usado no pós-operatório, que é muito importante para a cicatrização adequada das crianças, enfim. Então, se cair alguma questão que mencione lente intraocular na cirurgia de catarata pediátrica, lembrem que, a depender de quem fez a questão, ele vai considerar, como foi considerado, vocês vão ver numa das questões, que abaixo de 1 ano não se deve colocar lente, enfim, vocês saibam que existe essa parte controversa, sabendo também que pode ser que quem fez a prova seja uma pessoa que realmente tenha uma ótima experiência com catarata pediátrica, que tenha realmente experiência com catarata pediátrica, e aí, como a gente coloque lente desde pequeno, desde menor, entendeu? Então, realmente depende de com quem você está falando em relação a cirurgião, mas na literatura já está bem claro em relação à segurança e eficácia do implante de lente em crianças, mesmo bem pequenas. A lente intraocular, quando implantada na criança, primeira opção, saco, segunda opção, dentro do saco, terceira opção, dentro do saco, certo? Numa cirurgia primária de criança, a lente no saco capsular é a melhor opção de longe. Uma segunda opção, se por qualquer razão você não tivesse sustentação, por exemplo, você tinha uma criança que quando se aspirou a catarata, você viu que tinha um defeito da cápsula posterior muito grande, então você não tem como botar uma lente nesse saco capsular de forma segura, você pode colocar no sulco com a ótica capturada, para essa lente realmente ficar fixa e não se anteriorizar, causando aí irritação na íris, uveit, risco de glaucoma, etc, certo? Então, lente intraocular na criança sempre no saco, último caso, no sulco capturada. Se isso não funcionar, a fáscica para programar um implante secundário depois. De forma bem interessante na criança, o implante secundário você pode fazer de diversas formas, incluindo deixando a lente no sulco, simplesmente sem estar capturada. E a lente, o olho reage de forma diferente do que se você tivesse deixado essa lente no sulco solta na cirurgia primária. Isso realmente é uma característica do olho da criança. Mas, enfim, na cirurgia primária, lente no saco. A gente faz uma hipocorreção baseada na idade. Então, vocês todos, logicamente, entendem que o olho de uma criança de 1 ano está mudando muito em relação à curvatura da córnea, diâmetro anteroposterior, e isso muda bastante no primeiro ano de vida e ao longo dos primeiros anos de vida. Então, se eu vou operar uma criança com 6 meses de idade e vou implantar uma lente, não adianta eu implantar uma lente que ela vai ficar emétrope naquele momento, porque daqui a pouquíssimo tempo ela vai estar com miopia, e essa miopia é progressiva com essas mudanças do olho. Então, a gente faz uma hipocorreção, a gente deixa essa criança mais hipermétrope no momento da cirurgia, levando em consideração a idade dela naquele momento e quanto que esse olho ainda vai mudar, tá? Em menores de 5 anos, além de fazer a facoaspiração e colocar a lente, a gente associa uma capsulotomia posterior e uma vitrectomia anterior para diminuir o risco de opacificação secundária do eixo visual. Se você remove a catarata nessas crianças e não faz nada na cápsula posterior, nem vitrectomia anterior, em pouquíssimas semanas a cápsula posterior vai estar opaca e com opacidade muito densa. Então, realmente, você vai ter que reintervir, tá? Então, abaixo de 5 anos, geralmente a gente associa a capsulotomia posterior e vitrectomia anterior. Os olhos de criança, como eu falei, têm uma tendência maior à inflamação do que o adulto, e aí, por isso, a gente usa maiores doses de corticoide no pós-operatório. Então, a gente usa, além do corticoide tópico, e o tópico a gente começa a cada 3 horas, a gente usa a dexametasona subconjuntival, a gente, FAV, usa, e RUP, triancinolona intracameral, mas quem não usa triancinolona intracameral, muitas vezes usa o corticoide oral para compensar isso. Então, são doses bem maiores de corticoide, quando a gente vai ver como um todo, quando comparado ao adulto, e isso é justificado por essa questão dessa tendência maior à inflamação. No pós-operatório, muito importante essa criança ser acompanhada sempre para correção da metropia. Então, lembra que eu falei que, baseado na idade da criança, a gente faz uma hipocorreção,
Então, com óculos, você consegue corrigir aquela hipermetropia que ficou logo depois da cirurgia, e à medida que esse olho vai crescendo, você vai ajustando o óculos para a metropia, que vai diminuindo também. Lembrando que, como a gente tira o cristalino, não existe mais a acomodação. Então, o grau de perto, essa criança vai usar para o resto da vida. Se a criança tem diferença de visão entre os olhos, o uso de tampão é muito importante, e a estimulação visual é muito importante, é essencial para o desenvolvimento dessa visão. A gente vai responder só essa questão aqui para finalizar hoje, e depois marcar um outro momento. Então, em relação ao tratamento de cataratas da infância, assinale a alternativa correta. Então, letra A, nos casos de catarata por rubéola congênita, é preferível o implante de lentes de silicone. Letra B, o implante da lente intraocular deve ser realizado no sulco, devido ao menor tamanho do saco capsular. Letra C, o implante da lente intraocular deve ser evitado em crianças abaixo de 1 ano de idade. Letra D, a capsulorex é mais difícil de ser realizado devido à rigidez capsular. Então, a letra A, nos casos de catarata por rubéola congênita, é preferível o implante de lentes de silicone. Nada a ver, você segue sua rotina normal, que em geral em crianças é a lente acrílica hidrofóbica. Pode também usar a acrílica hidrofílica, porém, se você puder optar, a hidrofóbica é melhor. O implante da lente intraocular deve ser realizado no sulco devido ao menor tamanho do saco capsular. Errado. Vocês veem, quando eu estava operando aí toda terça-feira, rotina, botar lente intraocular em crianças dentro do saco capsular, como eu mencionei no slide anterior, e isso é possível em crianças até com 3 meses de idade. Então, não tem isso do saco ser tão pequeno que não se consegue colocar uma lente dentro do saco por causa da idade da criança. Se ela tiver microesferofacia associada, aí, por vezes, o saco é tão pequeno que não cabe uma lente, ok. Mas não generalizado, né, para todas as crianças. O implante da lente intraocular deve ser evitado em crianças abaixo de 1 ano de idade. Essa daí é aquilo, fica no limbo, não está completamente errada, a depender de quem fez a questão. Por exemplo, para a minha realidade, isso está completamente ultrapassada, essa questão em relação a indicar lente intraocular abaixo de 1 ano, mas, dependendo de quem fez a questão, isso poderia ser aquele que considerou certa. Aí vamos ver a D. A capsulorex é mais difícil de ser realizada devido à rigidez capsular. É ao contrário. Então, a capsulorex em criança é mais difícil de ser realizada devido ao aumento da elasticidade capsular. Então, a D está completamente errada, e aí, realmente, a C é o que ele considerou como a certa, e a que está menos mal, vamos dizer assim. Então, vários estudos já demonstraram, só para vocês saberem, a segurança de se usar a lente intraocular em crianças pequenas, abaixo de 1 ano.